No documentário Três Estranhos Idênticos, é contada a história de trigêmeos que foram separados no nascimento e criados por famílias totalmente diferentes. Eles cresceram sabendo que eram adotados, mas nem faziam ideia da existência um do outro. Até que um evento os reúne e as suas vidas mudam completamente. O longa faz questão de frisar as semelhanças físicas e comportamentais dos irmãos, mas também levanta a discussão sobre as diferenças entre eles, que chega ao ponto de eles terem destinos muito diferentes. Pensando nisso, a principal pergunta que fica é: será que somos frutos daquilo que os nossos genes programaram? Ou será que é o ambiente à nossa volta que determina nosso comportamento, a nossa personalidade? Então assiste o vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre um dos tópicos mais importantes da ciência psicológica. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. Isso, clica no gostei. É uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. I'd like to know the truth. Esse debate que estamos levantando aqui no vídeo tem vários nomes, por exemplo, natureza versus criação, genes versus ambiente, biologia versus cultura, inato versus aprendido. Essa discussão ganhou bastante fôlego, especialmente durante o século XX, no qual correntes de estudo do comportamento tentavam descobrir a contribuição de cada um desses fatores. Focando nos genes estava a etologia clássica. Etologia é a área de estudo do comportamento animal, que surgiu durante a década de 1930. A disciplina partia do pressuposto de que, para as espécies estarem bem adaptadas ao meio, elas precisam de manter comportamentos padrões para a sobrevivência, o que implica que provavelmente haveria um programa genético que controlaria a emissão de comportamentos. Ou seja, a área tentava descrever os comportamentos inatos e instintivos que seriam característicos de cada espécie, como o comportamento de bicar do pintinho. Essa ação, por exemplo, é repetitiva, está presente ao nascer e o animal a demonstra mesmo se estiver isolado de outros membros da espécie. Portanto, seria um ótimo exemplo de comportamento instintivo. O problema é que o ato de bicar é afetado pelo desenvolvimento embrionário e pelo contexto do feto dentro do ovo. O que quer dizer que, sob certas condições, até mesmo esse comportamento poderia ser modificado. Então fica difícil dizer que ele é inato e que ele é invariável. Do outro lado dessa história, havia a corrente do behaviorismo ou análise do comportamento, nascida na década de 1910. Os defensores dessa abordagem enfatizavam o papel do ambiente e da aprendizagem nos comportamentos. Era como se bastasse controlar as condições do ambiente para levar um organismo a se comportar de determinada forma. Aliás, ficou clássica uma frase do pesquisador John Watson, o fundador dessa corrente de pensamento. Ele disse: "Deem-me uma dúzia de crianças pequenas saudáveis e bem formadas, e o meu mundo específico para criá-las, e garanto escolher uma delas ao acaso e treiná-la para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu quiser. Médico, advogado, artista, comerciante e sim, até mendigo ou ladrão, sem levar em conta seus talentos, capacidades, inclinações, habilidades, vocação ou a raça de seus antepassados." Note como essa citação desconsidera a possibilidade de haver qualquer inclinação gerada pelos genes. Acontece que na década de 1960, os analistas do comportamento passaram a relatar cada vez mais que não era possível treinar os animais para realizar qualquer comportamento que eles quisessem, e começaram a levar em conta as características de cada espécie. Cada corrente reconhecia a importância da outra, mas tentava afirmar que um objeto de estudo contribuía mais para o comportamento do que o outro. Por fim, na década de 1970, essas duas correntes chegaram a uma conclusão mais convergente. Ambas reconheceram que a aprendizagem estaria sempre limitada pelas restrições do organismo, e também que não havia instinto completamente pronto e imutável. Atualmente, essas duas posturas apoiam a conclusão que traremos no final do vídeo, e seus trabalhos deixaram de ser a busca pelo fator que mais contribui para o comportamento,
e passaram a ser um entendimento da maneira como cada fator influencia o comportamento em alguma medida. Talvez não seja difícil acompanhar o raciocínio de como a interação desses dois fenômenos é importante para que um organismo sobreviva e se reproduza. Aprender é extremamente necessário para adquirirmos repertório para lidar com desafios diários. Mas para aprendermos, alguma informação precisa chegar até nós para processarmos e absorvê-la. Esse era um dos principais argumentos do filósofo John Locke, que viveu no século XVIII e, dentre outras coisas, propôs a noção de que o ser humano era como uma folha em branco, uma tábula rasa, que seria preenchida por meio da experiência. Note como as tendências comportamentais com as quais nascemos eram ignoradas, até por causa do conhecimento que havia na época em que Locke viveu. Nas palavras dele, não há nada no intelecto que não tenha estado primeiro nos sentidos. Mas um outro filósofo chamado Gottfried Leibniz respondeu, exceto o próprio intelecto. Ou seja, tem que haver algum mecanismo mental que explica a capacidade humana de se comportar e aprender da maneira como fazemos, enquanto cachorros, papagaios, plantas e pedras não agem como um membro da nossa espécie. Aliás, um bom exemplo disso é o caso que citamos no nosso vídeo sobre linguagem animal, em que uma família cria um chimpanzé em casa junto com seu bebê humano para tentar fazer o chimpanzé aprender a nossa linguagem. No fim, é claro, o chimpanzé não aprende, apesar de estar exposto aos mesmos estímulos ambientais que o bebê. Ou seja, precisa haver um sistema de aprendizagem de capacidades específicas para que aprendamos. Apesar de, olhando para esse lado, a interação gene-ambiente parecer até intuitiva, é preciso lembrar que a genética vai além de direcionar comportamentos específicos da espécie. Os genes podem nos ajudar a entender a variação de comportamentos que temos dentro da mesma espécie. E muitos são os métodos científicos usados para investigar a influência das diferenças genéticas nas diferenças comportamentais dos indivíduos. E é claro que para haver um experimento ideal, precisaríamos de clones, ou seja, indivíduos sem diferenças genéticas, o que seria obviamente inviável. Mas por sorte nós temos clones naturais fornecidos pela natureza, que são os gêmeos monozigóticos, os chamados gêmeos idênticos, que compartilham 100% dos genes. A primeira investigação usando gêmeos consistia em pegar uma característica, digamos, ser impulsivo, e verificar quais são as chances de ela ser encontrada em um irmão, se sabemos que um deles a apresenta. É claro que para fazer esse tipo de estudo são necessários muitos pares de gêmeos, já que apenas dessa forma teremos uma população considerável para realizarmos as análises dos dados. Suponha então que encontremos uma característica que, se está presente em um irmão, ela também está presente no outro irmão. Nesse caso, dizemos que a taxa de concordância é de 100%. Mas imagine uma outra característica que só em 50% dos casos ela está presente tanto em um gêmeo quanto em outro. Então dizemos que há 50% de taxa de concordância. A partir dos estudos realizados, a esquizofrenia se encaixaria nessa proporção. Ou seja, se verificamos que o irmão gêmeo tem esquizofrenia, há 50% de chance do outro ter também. O método se refinou um pouco mais quando se colocou na jogada gêmeos dizigóticos. Dessa maneira foi possível comparar um par de indivíduos clones que tiveram as mesmas experiências de vida com um par de indivíduos que compartilham os 50% dos genes, mas que também foram expostos aos mesmos ambientes e mesmas condições pré-natais. Com essa lógica, se uma característica se manifesta mais em gêmeos idênticos do que em gêmeos dizigóticos, então é provável que os genes tenham maior peso para explicar a variação daquela característica. Uma outra possibilidade foi comparar indivíduos adotados tanto com suas famílias biológicas quanto com suas famílias adotivas. Mas o grande avanço foi uma junção dos métodos que acabamos de citar. Comparar gêmeos separados no nascimento e criados em ambientes diferentes. Essas condições são incrivelmente raras, mas muitos pesquisadores se engajaram nessa tarefa. E mais recentemente surgiu a possibilidade de investigar a genética molecular, ou seja, identificar os genes presentes no genoma de uma população e verificar a convergência ou divergência de comportamentos, ainda que esses indivíduos não sejam parentes. A partir de estudos utilizando todos esses métodos que citamos, encontrou-se que a genética tem um papel importante na capacidade cognitiva geral que chamamos de inteligência, na personalidade, em desfechos de vida como estabilidade nas relações, nas chances de sofrer um transtorno mental, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e muitos outros comportamentos. Mas nesse ponto você pode se perguntar, como tudo isso é possível?
Como os genes influenciam comportamentos tão diversos? Afinal, eles são apenas sequências de DNA que direcionam a produção de proteínas no nosso corpo. Acontece que isso não é pouca coisa. As proteínas que compõem nosso corpo vão estruturar nossos órgãos, nossas glândulas que secretam hormônios, o crescimento dos neurônios do nosso cérebro, além de regularem as conexões cerebrais. Ou seja, toda a nossa estrutura corporal que permite o nosso comportamento é regulada pelos genes e, portanto, eles fornecem nossos limites. Mas o que precisamos deixar claro é que os genes não se expressam no vácuo. A maneira como os genes se manifestam é regulada pelo ambiente. O que acontece do lado externo muda a nossa fisiologia e, como a consequência, muda a expressão dos genes, que em seguida mudará nosso sistema fisiológico e, portanto, modificará nosso comportamento, que mudará tanto o ambiente à nossa volta quanto a nossa fisiologia e assim sucessivamente. Perceba, portanto, que a interação entre genes e ambiente é tal que é impossível separá-los. Não dá para dizer que algo é fruto da biologia sem levar em conta a experiência e vice-versa. Ou, para usar uma metáfora utilizada na área, perguntar qual é o mais importante para o comportamento, se é a natureza ou a criação, é como perguntar o que mais contribui para a área de um retângulo, se é a altura ou se é o comprimento. Daí conseguimos entender as semelhanças e diferenças dos trigêmeos do documentário que citamos. As semelhanças comportamentais eram óbvias, pois a interação gene-ambiente ao qual eles foram submetidos resultou naquela convergência. Mas as diferenças também eram muitas, e da mesma forma foram resultado dessa interação. A partir disso, nós percebemos o perigo das simplificações. Dizer que os genes estão associados aos comportamentos não implica que os genes são os únicos responsáveis por um comportamento. E dizer que a genética tem um papel fundamental não quer dizer que exista um único gene que se relaciona com o comportamento, já que vários deles interagem com o ambiente até resultar na ação observada. Atualmente, na psicologia, não existe mais essa discussão entre genes e ambiente. Qual seria o mais importante? Na verdade, talvez você até encontre um psicólogo ou estudante da área tentando falar que a biologia explica tudo, que a cultura explica tudo. Mas são pessoas que não compreenderam a real complexidade do assunto. Quando falamos dessa interação, o mais correto é parafrasear o importante neurocientista Donald Hebb. Os nossos comportamentos são fruto 100% dos genes e 100% do ambiente. E você já se viu nesse debate genes versus ambiente? Tem alguma dúvida, quer sugerir um vídeo? Deixe nos comentários e lembre-se, se você quiser que o nosso canal continue, você precisa nos ajudar participando da nossa campanha do Apoia-se. Com a sua ajuda, nós vamos sim conseguir manter o nosso canal funcionando. Então é só clicar no link da descrição, escolher a modalidade de apoio que mais combina com você. E até a próxima.